Oi, gente, boa tarde. Oi, Tomé, boa tarde. Guilherme, Yasmin, Milena, só? Cadê o povo? É, Tomé, é porque desde a primeira aula que tem pouca gente. Hum, tá bom. Já tá lá em São Paulo. Ainda não, só semana que vem. Porra, quero ir, viu? Hum. Ei, Tomé, eu tô usando óculos agora. Ai, tá usando óculos, Guilherme? Ixi. Ei, a nota do simulado já tá na agenda, viu? Tá bom? Como assim também? Na agenda, não tem um acesso à agenda, vocês? É porque eu nem olho mais a gente, porque agora eu tô na classe, né? Mas Pronto, tem aí quem bonito. não, mas quem não tiver, depois pode me procurar que eu mando, tá? Só o link da gente que tá lá, né? Isso. A gente coloca o nome da gente, que é a É, série. é. Ei, gente, nós estamos na página 183, tá bom? Abram aí, por favor. Página 183. Pode colocar aí o nome, o número já tá na frequência? Beleza, vamos lá então. Página 83, a gente parou, ia começar a herpes, certo? Existe a herpes labial e a herpes genital. Vamos falar das duas, tá bom? Então vamos lá. A herpes todo mundo sabe, né? É um vírus que é chamado de HSV, tá? Aí estima-se que cerca de 90% da população mundial tenha a herpes, tá bom? Esse vírus ele fica alojado no corpo, 8, 9, 10, 11. Esse vírus fica alojado no corpo, tá? E aí, muito cuidado para não pegar ele, pelo fato de dele ter fácil acesso a ele, tá bom? É importante saber que há dois tipos de infecção comumente conhecido, a herpes 1, que é chamado de HSV1, e a herpes HSV2. Qual a diferença, professor? Bom, ambos podem ser transmitidos durante esse período de crise ou mesmo entre eles, quando os sintomas não são aparentes. Então, ó, não significa dizer que você possa pegar herpes só quando tiver lá a feridinha, por exemplo, na boca da pessoa, né? Você... Pronto, eu mando depois, tá bom, Guilherme? Não tem problema não. Ei, Tomé, Oi, Roger. antes de acabar, vamos cantar parabéns pro Gustavo, hoje é aniversário dele. Tá, no finalzinho a gente canta. Ele tá aí, o Gustavo? Tá? Tá bom, show. Eu vou deixar 2 minutinhos pra gente cantar parabéns pra ele, beleza? Final. Bom, então a herpes, pessoal, ela não quer dizer que você pegue ela só quando tiver a ferida. Pode ser que a pessoa não tenha e ela transmita o vírus para você, tá? Então, muito cuidado com esse negócio de beijo, tá? Essas coisas. Ok? Vamos para frente, né? Frente, para frente, para frente, para frente. A transmissão indireta que acontece através do uso de objetos pessoais como toalhas ou talheres, também pode acontecer, ainda que seja rara. É pouco provável de acontecer, mas mesmo que seja pouco provável, acontece, tá bom? Então, muito cuidado, senhores, para não adquirir essa doença, tá bom?
Muito cuidado mesmo. Para frente. Na maioria dos casos, trata-se de uma doença assintomática, ou seja, você não vê, né? Mas após o 4º dia de contágio, podem surgir febre, mal-estar, dor de cabeça ou dor muscular, tá? A dor de coceira começa antes do aparecimento das bolhas, que podem se manifestar na boca, nos lábios, nas gengivas ou nos órgãos genitais. Assim que estas surgem, rompem-se, causando ardência, mas depois cicatrizam espontaneamente, tá bom? Então a herpes ela funciona dessa maneira, beleza? Quando se trata de uma herpes simples, o tratamento é feito de aplicações locais de medicamento para amenizar os sintomas. Em casos graves, é necessária a adoção de antivirais. Até o momento, entretanto, não há cura definida para o vírus da herpes. Então, ó, uma vez que se pegou a herpes, vá logo sabendo que não tem cura, tá? Porque ainda não tem cura plausível. Tem um tratamentozinho. Você passar uma pomada para passar um antiviral, mas cura em si não tem não, tá bom? E vocês viram aí, né? Que 90% das pessoas da população mundial tem a herpes. Tá bom? Então, muito cuidado, muito cuidado. Beleza? Vamos aí para o linfogranuloma venéreo. Vamos lá? Bom, o agente causador do linfogranuloma venéreo é uma bactéria, que é a Chlamydia trachomatis, tá? Iniciando com feridas na região genital que cicatrizam espontaneamente. O linfogranuloma evolui com o aparecimento de uma íngua inguinal, que é um linfonodoma na virilha. Após entre 1 a 6 semanas de contágio, se não for tratada, pode romper espontaneamente, eliminando o pus, tá? Aí, quais são os sintomas da pessoa? Febre, vômito, dor de cabeça, e nas articulações, são sintomas que acompanham a evolução da doença, certo? O tratamento deve ser feito à base de antibióticos e o mais rapidamente possível, para evitar sequelas comuns, como a elefantíase dos órgãos sexuais e o estreitamento do reto. A transmissão acontece por meio do contato sexual sem preservativo, tá bom? Muito cuidado aí com essa doença também, sexualmente transmissível, beleza? Ok? Vamos lá, então. Candidíase. A candidíase, pessoal, é uma doença sexualmente transmissível fundida por um fungo, tá? Como é que acontece? Para alguns profissionais da saúde, a candidíase não é considerada uma infecção sexualmente transmissível, tá? Já que pode ser transmitida sem relação sexual. Essa doença, ela pode ser transmitida sem a relação, tá? E o fungo causador pode ser encontrado compondo a flora vaginal de forma equilibrada. Por exemplo, normalmente é o crescimento desenfreado do fungo que provoca os sintomas de candidíase e causa incômodo. Esse crescimento pode ser atribuído a uma baixa no sistema imunológico ou ao uso de antibióticos. Então, a candidíase apresenta-se na forma de um corrimento esbranquiçado, tá? Uma coceira intensa e vermelhidão na vulva, na vagina e no pênis, né? Dependendo da situação. A umidade na região genital favorece a proliferação do fungo causador da doença. Quem sabe o que é... A gente já falou, Yasmin, sobre isso na aula de corpo humano, tá? Mas eu vou falar para você de novo. Tu sabe... Deixa eu ver, da melhor maneira de te explicar. É assim, ó, não tem a região da vagina, né?
Tem uns pequenos lábios e os grandes lábios. Fica entre ela, a vulva. Tá? Compreende os grandes e os pequenos lábios. É como se fosse uma camada das duas. Fica próximo aonde a mulher faz o xixi. Fica ali próximo. Tá bom? Por que, Isabelle? O que aconteceu? Bom, a infecção pode surgir tanto em homens como em mulheres, tá? Por causa da vulva, né? A candidíase tem cura e o tratamento pode ser feito à base de pomadas ou remédios que combatem o fungo. Normalmente ela é feita à base de pomada. A mulher introduz a pomada lá na vagina, né? E aí diminui lá a questão da candidíase. E no homem também, tá bom? Para evitar essa doença, você deve fazer ter algumas recomendações, alguns cuidados. Por exemplo, usar roupa íntima de algodão, pois permite que a pele transpire, tá? Lavar a região genital somente com água e sabonete neutro, ou sabonete próprio para a região. Tem gente que lava de qualquer jeito, né? Não é bom usar um sabonete íntimo, ou um sabão neutro, ou um sabão próprio para aquilo ali, tá bom? Dormir sem roupa íntima sempre que possível, né? Você evitar dormir de calcinha, de cueca, porque isso tudo atrai o fungo, tá bom? Evitar absorventes internos também é bom, tá? E quando a gente diz que tem que ser algo só seu, dizem que é fresco, é verdade. Evitar ter contato íntimo desprotegido durante o tempo de tratamento. Não pode ter intimidade durante o tratamento, tá bom? Professor, Oi. essa doença pode dar em qualquer pessoa, né? Já que ela é um fungo e não é exatamente só Qualquer transmissão. pessoa. Não precisa ter relação sexual, tá? Para adquirir essa doença. Basta, muitas das vezes, sabe o que é que acontece? Como é que você adquire muito essa doença? Quando você não lava bem as partes íntimas, quando você usa muita roupa apertada, outra forma de proliferação dessa doença. Quando você não tem uma higienezinha pessoal bacana, que é tirar os pelos, tudo isso aí, entendeu? Dessa maneira. Certo? Bom, vamos falar agora do condiloma acuminado ou verruga genital ou crista de galo. Essa doença é causada por papilonavírus, né, humano, que é o HPV, tá? Apesar de ser uma doença que, na maioria das vezes, é combatida pelo corpo de forma espontânea, entre 6 meses e 2 anos, aproximadamente, a sua transmissão ocorre unicamente pelo contato direto com a pele ou mucosa infectada, não sendo necessário que tenha havido contato sexual. A doença também é conhecida como cavalo de crista ou figueira. Eu sei de uma pessoa que teve e ela disse que o açúcar e o leite atrapalhavam o tratamento. Qual doença, Yasmin? A candidíase ou a condiloma? A candidíase. Tá bom. Bom, o HPV desenvolve verrugas genitais que podem crescer e levar a caso de câncer a longo prazo ou ser assintomática, principalmente nos homens. Para o HPV, não há 100% de segurança quando se fala em prevenção, pois é possível que a contaminação se dê de forma indireta, através de objetos de uso pessoal, como toalha, por exemplo. Entretanto, a camisinha pode ser uma barreira eficaz de até 80% no contato sexual. Por que não 100%? Porque o vírus não necessariamente estará alojado apenas no pênis ou na vagina, mas pode estar na região pubiana, no períneo ou ânus, áreas que não são protegidas pelo preservativo, tá? Medicamentos são utilizados com a finalidade de tratar lesões provocadas pela doença.
Na prevenção, utiliza-se a vacina, que deve ser ministrada em 3 doses, tá? Tanto para as meninas quanto para os meninos, antes que comecem a sua vida sexual. Mas em relação às mulheres, é importante alertar o exame conhecido como Papa Nicolau, ou preventivo, permite identificar a ação do vírus em estágios iniciais. Por isso que é importante a mulher, né, no caso, procurar sempre o ginecologista para poder fazer o tratamento adequado. Tá? Sim, pode sim. Só que ele se prolifera de maneira mais efetiva nas regiões dos órgãos genitais. Porque ali não há. Ou porque como é que o fungo se processa? Ele se processa em ambiente escondido, né? Por exemplo, na virilha, no pênis, na vagina, entendeu? Ambientes em que ele possa ter a proliferação mais acentuada. Tá bom? Beleza? O HPV. Eu só abrir aqui um pouquinho que tá quente. O HPV a vacina. Por que vacinar meninos e meninas contra o HPV? O Brasil acaba de se tornar o primeiro país da América do Sul e o 7º do mundo a incluir meninas em um programa nacional de imunização de HPV. Segundo o Ministério da Saúde, a princípio, a campanha tem como alvo meninos de 12 a 13 anos, mas o plano é ampliar a faixa etária gradativamente até 2020. A vacinação seja oferecida entre aqueles de 9 a 13 anos, como já ocorre com meninas desde 2014. O HPV é sexualmente transmissível e causa uma série de doenças. Subtipos dele estão relacionados a quase todos os casos de cânceres no colo do útero, o que explica o foco inicial do sexo feminino. No entanto, ainda que em números menores e sem o mesmo nível de divulgação, o vírus está também relacionado a cânceres como de pênis, ânus, boca, tornando necessária a imunização de ambos os sexos. Então, para vocês terem noção aí, o Ministério da Saúde já está começando com 9 anos. 9 anos ele já começa o processo de vacinação. Professor, mas é muito cedo. Não, porque no Brasil já tem-se um histórico de que, normalmente, os adolescentes estão entrando na fase sexual a partir dos 9 anos, tá? E aí, feito já um tratamento desde cedo para que a criança ela não venha adquirir essa doença, entendeu? É claro que uma criança de 9 anos, ela não tem dimensão disso tudo que a gente está falando. Por exemplo, a gente está comentando um assunto desse tipo no 8º ano, né? Vocês têm o quê? Na base de 13, 14 anos, né? A faixa etária de vocês? Hein, Yasmin? A faixa etária de vocês é o quê? 13, 14 anos, né? Eu tenho 13. 13, 14 anos. Então, vocês só vão conhecer aprofundadamente essa parte de corpo humano, prevenção, doença, com 13, 14 anos. Mas já tem adolescente que com 9, 10 anos já inicia a vida sexual, entendeu? E aí acaba adquirindo uma doença por falta de conhecimento. Não é nem porque não quer, não, é por falta de conhecimento. E aí, como a falta de conhecimento gera um monte de vestígios, acaba-se tendo essa preocupação. Tá certo? Tudo bem? Alguma pergunta, gente, até aí? Yasmin. Exatamente, 9 anos. Tá? Bom, o que é exatamente HPV? É o vírus do papiloma humano, HPV, na sigla em inglês. A palavra papiloma faz referência às típicas, porém nem sempre encontradas, verrugas que resultam de infecção por tipo específico do vírus. Há mais de 200 subtipos desse total. Mais de 40 são facilmente transmitidos pela via sexual, com contato direto da pele ou de uma mucosa infectada.
Esse contato pode ser genital-genital, oral-genital, tá? O oral genital é o sexo oral, tá, gente? Muito cuidado também com a questão do parceiro, por conta das doenças também, tá bom? Manual genital, né? Mão, tá bom? Tem que ter cuidado também, porque ela se propicia dessa maneira, se propaga dessa maneira, tá? Beleza? Entre eles, cerca de 12 são considerados de alto risco e podem causar câncer. Os subtipos 16 e 18, por exemplo, são responsáveis pela maioria dos cânceres relacionados a HPV. Já os tipos 6 e 11, responsáveis por 90% das verrugas em regiões mucosas genitais e ânus, não estão relacionados ao câncer. Tá bom? Alguma pergunta, galera? Uma pergunta até aí. Oi, Yasmin. Só tem uma doença que não é. Só tem uma doença que não é passada necessariamente por contato e transfusão. Tem muitas doenças. Vocês viram aí que tem muita doença que é relacionada mais à questão do. Às vezes nem contato sexual, né? Vocês viram aí, né? Entendeu? Tá bom? No Brasil hoje, no Brasil não, no mundo, não sei quantas pessoas têm HPV. O HPV é o vírus sexualmente transmissível mais comum, tá? Olha aí, gente, ó. Cerca de 50% dos homens e mulheres sexualmente ativos nos Estados Unidos, por exemplo, já contraíram o vírus em algum momento da vida. Ou seja, metade da população americana já teve o HPV. Vocês têm noção aí? Tem noção do quadro gigantesco proveniente dessa doença? Vira aí, né? Aí vocês imaginam, se metade da população americana tem essa doença, sabe quantos habitantes nós temos nos Estados Unidos hoje? Com base no ranking 2019, nós temos 328 milhões de norte-americanos. Vocês imaginam aí, bota a metade da população que tem HPV, né? Olha aí, nós temos 328,2 milhões. Não, HPV não é hereditário não, tá? Daí vocês imaginam, né, a situação. Então, muito cuidado mesmo, tá bom? Vamos para cima, então, continuar. Na maioria dos casos, cerca de 90%, o sistema imunológico consegue derrotar o vírus no período de 2 anos. Nesse período, no entanto, a maior parte das pessoas não desenvolve sintomas, não sabe o que é portador e pode infectar parceiros. Além disso, é possível que a pessoa só desenvolva sintomas anos após ter tido contato com alguém infectado. Então, torna-se difícil a tarefa de determinar quando ocorreu a infecção, certo? Então, além das coisas ficarem complicadas e difíceis, torna-se mais difícil a situação do controle. Tá bom?
HPV? Pode, porque, por exemplo, a camisinha ela só protege o órgão genital. Mas, por exemplo, se você tiver uma doença alojada no ânus, ou na virilha, ou em outra parte do corpo, então você pode adquirir a doença sim, tá? Tá bom? Então, muito cuidado aí para não vacilar. Beleza, né? Tranquilo, suave. Vamos para cima, então. Gosto da Yasmin, que a Yasmin participa mesmo. Que tipo de doença o HPV causa? Tanto em mulheres quanto em homens, ela pode causar problemas como verrugas, que são mais fáceis de tratar, até doenças potencialmente gravíssimas, como o câncer de colo de útero, explica Isabela Balalai, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. O HPV pode provocar também lesões pré-cancerosas, ou seja, lesões que podem se transformar em um câncer. No entanto, contrair o HPV, mesmo os subtipos considerados de alto risco, não significam um câncer quase certo. Segundo o site do Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos, a maior parte das infecções por HPV ocorre sem apresentar qualquer sintoma. Alguns, no entanto, persistem por muitos anos. Infecções persistentes com subtipo de alto risco de HPV levam a mudança nas células que, sem tratamento, pode causar câncer. Então, se o HPV ele não tiver o tratamento, ele pode gerar um câncer futuramente para a pessoa. Tá bom? E daí o cuidado para não adquirir uma doença desse nível aí. Tá certo? Ok. Por que vacinar tão cedo? Bom, o objetivo é proteger as crianças antes do início da vida sexual e, portanto, antes de serem expostas ao vírus. A vacina é eficaz para todos, mas é claro que, para que já são sexualmente ativos, a afetividade é menor por uma questão. Os jovens que já iniciaram a vida sexual podem ter tido contato com o vírus antes de se vacinar, afirma Isabela. Do ponto de vista de saúde pública, quanto mais precocemente se der a vacina, maior o impacto, tanto em meninos quanto em meninos. Vacinando quem ainda não teve relação, evitamos ter tantas dessas lesões pré-malignas. Vacinar precocemente é válido tanto para imunizá-los antes que se infecte, como obter uma resposta mais efetiva à vacina. Então, efetivamente, a ideia, quando a gente fala em vacinar, a gente fala na questão de se prevenir. A vacina ela não é preventiva, né? A professora gosta da Yasmin porque ela participa, né? Eu também participo, só que estou começando a ficar dodói. Não, Isabelle, você também participa bastante. Eu gosto também das participações. O Guilherme também. Mas não fique dodói não, melhoras aí, tá bom? Dodói não, que começando as férias não, né? Eu tô de férias na escola pública e trabalhando na particular. É isso aí, vamos pra frente. Não fique dodói não, vai melhorar, se Deus quiser. Bom, então, quando a gente procura uma vacina, a gente procura por meio de prevenção. A vacina ela é preventiva, tá? Por exemplo, ninguém se vacina porque quer. Você se vacina porque você vai se prevenir de alguma doença. Então, o objetivo da vacina é esse, é a prevenção. Prevenção significativa, tá? Ao longo prazo. Ah, professor, mas é muito cedo começar a vacinar a criança de 9 anos e tudo. Mas, gente, se a criança está entrando na fase sexual cedo, a gente tem que vacinar cedo, de forma preventiva. Tá bom? A realidade é essa. Poderia não ser, mas né? Acaba sendo. Certo?
Vamos lá, continuando, né? Onde eu parei aqui. Vacinar precocemente é válido tanto para imunizar antes que se infecte, quanto para obter uma vitória mais efetiva à vacina. Adolescentes já contaminados pelo HPV também se beneficiam da vacina, porque eles provavelmente não se infectaram com todos os tipos de vírus. Assim, a imunização os protege de vírus que ele ainda não entrou em contato. Além disso, a chance de novas ocorrências de lesões pelo HPV diminui com a vacina. Já os adultos não vacinados podem se beneficiar dessa imunização também. No entanto, ela não é oferecida na rede pública, já que o SUS dá preferência aos grupos prioritários, no caso, crianças e adolescentes. Então, ainda tem isso, né? O SUS, ele não dá, como é que eu posso dizer? Ele não oferece na rede pública. Ou seja, você vai ter que pagar aí para poder tomar essa vacina de forma que você fique protegido de um suposto HPV aí, no caso. Tá bom? E aí, gente, é isso. A ideia é a prevenção, né? A ideia é essa, é a prevenção, de forma que a pessoa fique garantida, né, dentro do processo, tá? E assim, muito cuidado mesmo, porque é uma doença que não tem nome. As doenças sexualmente transmissíveis, elas são, assim, pode ser que é de lascar, né? Porque meu irmão, não sei não, viu? Alguma pergunta, gente? Deixa alguma pergunta aí sobre o assunto? Não, né? Tá, vamos lá. Como a vacina age, para a gente finalizar a nossa aula de hoje? Bom, tanto meninos quanto meninas tomam a vacina quadrivalente. Quadri vem de 4, né? 4 vezes. Que oferece a proteção contra 4 subtipos de HPV. HPV 6, a 11, a 16 e a 18. Tá? Com índice de 98% de eficácia, segundo o governo. Os subtipos 6 e 11 são ligados a surgimento de 90% das verrugas na região genital e anal. Já a 16 e a 18 foram relacionados a 70% dos casos do câncer de colo de útero. Também são responsáveis por cerca de 80% dos cânceres de ânus e 50% dos danos de câncer de vagina e na vulva, pênis, sistema orofaringe, ou seja, parte da garganta logo atrás da boca, que inclui a base da língua ou palato mole, as míngulas e a garganta. Como outras vacinas, esta estimula a produção de anticorpos específicos para certos tipos de HPV. Então, o objetivo central da doença é exatamente esse, né? É prevenção. Prevenção para que não a pessoa possa adquirir esse tipo de doença. Tá certo? O mais importante é isso. Bom, como outras vacinas exercem uma produção de anticorpos? É dada por meio de injeção, com 2 doses, separadas entre si por 6 meses de intervalo. Então, de 6 em 6 meses você vai tomar 4 doses. Essa segunda dose é 2 doses, para a efetiva da vacina. A primeira estimula o sistema imunológico, mas a segunda é necessária para atingirmos a proteção que queremos, diz a Luciana, presidente do USB, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria. Tá bom? Com isso, pessoal, a gente finaliza essa primeira parte, tá? E aí a gente deixa eu só encerrar aqui a gravação para a gente cantar os parabéns aí do Gustavo. O Gustavo tá aí, né? Feliz aniversário, viu, Gustavo? Só encerrar aqui a gravação. Já botaram a frequência, número e nome e número? Tá. Então pronto, eu vou encerrar aqui.